pessoal, aqui é a professora Raquel, sou professora de Ciências da Natureza do PEI Dona Pilar Garcia Vidal. Hoje a aula é sobre prática experimental. O experimento é o feijão no algodão. O que podemos aprender? É um experimento simples, porém, a partir desse experimento, a gente pode trabalhar com vários conceitos importantes. Que habilidades que a gente vai estar trabalhando? Identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em vegetais, em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos, instigar o comportamento investigativo na busca do conhecimento, desenvolver o potencial criativo, utilizar a ludicidade nas práticas pedagógicas. E de competências, a gente trabalha com conhecimento, pensamento científico, crítico, criativo, argumentação. O material para a experiência é muito simples. Foi pedido que vocês pegassem um recipiente. Pode ser um copo descartável, uma tampinha, algodão. O algodão ele pode ser substituído por papel higiênico, papel filtro, água. Eu pedi para acrescentar o vinagre e o sal. A gente vai fazer água salgada. E feijão. Nesse experimento, o que foi que eu pedi para vocês? Eu pedi para que vocês separassem 3 composições. Em cada composição, a gente vai colocar um componente diferente, tá? Então, no primeiro, nós vamos colocar o algodão umedecido apenas com água. E a gente tem que marcar, porque nós vamos observar e é para a gente não confundir. No segundo, nós vamos colocar sal na água, vamos fazer essa soluçãozinha e aí nós vamos umedecer esse algodão com água e sal. E o terceiro vai ser água com vinagre. E aí nós vamos observar e eu deixei algumas questões para a gente poder refletir depois. Bom, o feijão que a gente colocou para germinar no algodão úmido só com água. Passado alguns dias, esse feijão ele libera o seu caule, né? Ele vai começar a se desenvolver, né? Passado vários dias, você já vê ali a raiz, as folhas. Se deixar até uns 20 dias, ele já vai estar prontinho para ser plantado num vasinho, né? Numa terra. Então, o que a gente observa? Ah, que na água, só água, esse feijão ele germina. Agora, olhando vários dias, a composição água e sal, água e vinagre, nós observamos que não houve germinação. E aí, a partir desse experimento, a gente começa a fazer algumas perguntas. Bom, as plantas se alimentam? Ela está ali nascendo, elas respiram? A planta tem que partes? Como é que elas nascem? A germinação ocorre somente em sementes? Qual a vantagem de existir um período de dispersão e de germinação? O que a semente precisa para o embrião germinar? Que fatores ambientais são importantes para a germinação? Então, são perguntas que a gente vai refletir, mas que vão trazer conceitos, conhecimentos importantes e coisas que a gente já trabalhou durante esses anos. Como que os vegetais se alimentam? Então, todo mundo sabe que os vegetais fabricam o seu próprio alimento e que esse processo é chamado de fotossíntese. E porque para produzir o alimento, ou seja, né, para ter a sua fonte de energia, o que as plantas precisam? As plantas elas vão absorver a energia luminosa. E elas vão absorver essa energia luminosa a partir do pigmento clorofila que está presente nas folhas. E em alguns caules, mas principalmente nas folhas. Elas vão utilizar o gás carbônico que fica na atmosfera, no ar, e a água que vai ser retirada do solo. Então, tudo isso a planta vai usar para fazer o processo de fotossíntese.
Depois, a planta ela vai produzir, a partir da fotossíntese, o alimento, que é a molécula de glicose. E ainda sintetiza moléculas de oxigênio. Esse oxigênio, uma parte é utilizado pela própria planta e o excesso é liberado para a atmosfera, para o ambiente. Uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer nunca é que a energia luminosa ela é convertida em energia química e ela vai ficar guardada, armazenada na molécula de glicose. Por isso que os vegetais eles são a base da cadeia alimentar, porque eles vão trazer a energia luminosa do sol e vão converter em energia química, né, no alimento. E as plantas, elas respiram? Sim, elas respiram. Então, nas folhas não dá para vocês enxergarem, obviamente. Mas assim, quando a gente consegue olhar e ampliar, né, com o equipamento adequado, dá para a gente ver que a planta ela tem uma estrutura chamada estômato. Esse estômato ele funciona como uma janelinha que abre e que fecha. Então aqui a gente tem o estômato aberto e o estômato fechado. Tá? Ele vai estar fechado se ele não precisa fazer nenhum tipo de troca com o meio. E ele vai estar aberto se ele precisar fazer algum tipo de troca com o meio. Então, se a planta está precisando pegar gás carbônico, então ele vai abrir. Se a planta estiver precisando liberar oxigênio, então ele vai abrir para poder liberar. Se a planta precisar liberar água, ele também vai liberar água, né? Então, essas passagens de gases, essa passagem de água, ela vai acontecer pelo estômato, que se localiza nas folhas. E aí a pergunta se as plantas respiram? Sim. Entra o oxigênio, né? Ou o oxigênio que é produzido no processo de fotossíntese, ele fica na planta e ela vai utilizar para poder liberar energia para ela poder realizar o seu metabolismo. E aí vem a pergunta. Eu vi ali que o feijãozinho, ele estava já formando depois de muitos dias raiz. Que partes que tem uma planta? Então, nós temos que prestar atenção, porque depende da planta. Se a gente pensar, né, o que a gente aprende de pequenininho, é que a planta, ela tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Mas aí nós estamos falando de uma planta completa, tá? E aí, só para a gente recordar um pouquinho, a raiz, ela fixa a planta no solo, absorve água e sais minerais, armazena substâncias de reserva. O caule, ele vai fazer a sustentação, o transporte da água e sais minerais até as folhas. A folha vai ser onde acontece a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A flor é o que permite a reprodução da planta e o fruto, né, onde estão as sementes que vão dar origem a outra planta. E o fruto é que protege a semente durante o seu desenvolvimento. Mas nós estamos falando de uma planta completa. Nem todas as plantas necessariamente têm todas essas partes. E aí aqui eu faço uma pequena revisão, que o reino das plantas, que é o reino Plantae, ele tem algumas características. Então, o reino Plantae, ele tem organismos pluricelulares, então formado por várias células, eucariontes, que são as células que têm o núcleo definido, autótrofos, que sintetizam o próprio alimento, né? E aí nós vamos dividir. O grupo das plantas vasculares são aqueles que têm vasos condutores da seiva. Então, o que é uma planta vascular? Ela tem, como é que eu posso dizer? É como se ela tivesse um sistema, uns caninhos, que vão transportar a água, né, os nutrientes que ela precisa até a folha. Aí, quando tem a fotossíntese, ela vai transportar de volta para distribuir para cada célula da plantinha. Então, quem faz esse transporte dentro
da planta são os vasos condutores. E aí, uma dica para vocês: só plantas que têm vasos condutores é que conseguem ficar grandes. Plantas que não têm vasos condutores são chamadas de avasculares. Porque sem os vasos condutores, como é que eu vou transportar a água? A água tem que passar de célula para célula. Então, elas não podem ser muito grandes. Dentro dessas plantas, nós temos o grupo das briófitas, que são os musgos. O musgo, por exemplo, ele não tem flor, ele não tem fruto. Então, lembram das partes das plantas? Então, ele vai ter a raiz, o caule, a folha, mas tudo em desenvolvimento diferente do que a gente está acostumado. A gente pode até falar que é caulículo, né, radícula, que são os desenvolvimentos diferentes. As pteridófitas, por sua vez, tipo as samambaias, elas também não têm flores, elas também não têm frutos, elas também não têm sementes. Das samambaias e avencas. Agora, nós já temos aquelas que têm raiz, caule, folha e sementes. Aí nós temos com frutos, que são o grupo das angiospermas, como um ipê, uma goiabeira, e as que não têm frutos, que são as gimnospermas, como um pinheiro, uma sequoia. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Que as plantas, o grupo reino vegetal, depende da planta para a gente saber quais as partes que a compõem. E com relação à germinação, né, a semente ela precisa ter condições adequadas. Aí a raiz vai rasgar essa semente e vai começar a se enterrar. A parte de cima do caulículo, né, ele começa a surgir e para emergir as primeiras folhinhas que vão começar a formar essa plantinha e fazer fotossíntese e conseguir se nutrir sozinha. Com relação à dispersão e a germinação ela acontece em tempo diferente. E isso é importante porque dispersão é tipo assim, a semente ela vai ser espalhada. Tem sementes que explodem e se espalham, cai na água, a água transporta, o vento transporta, os animais transportam. Isso é dispersão. Por que a dispersão e a germinação em tempos diferentes é importante? Justamente para que ela espere ter condições adequadas. Então, quando a semente tiver uma condição adequada de solo, de temperatura, de água, aí ela germina. E nem sempre, no momento da dispersão, ela está com essas condições favoráveis. Aqui, um pouquinho de curiosidade, né? Então, um embriãozinho que está dentro da semente. Ué, como é que ele vai se nutrir? Né? Porque a gente sabe que a semente é o óvulo da flor e que ela abriga o embrião. Então, a semente, aqui só de curiosidade, aqui em cima seria a semente do milho e aqui é do feijão que nós plantamos, né? Plantamos não, que nós fizemos o experimento no algodão. Aqui dentro, no cotilédone, é onde fica o albumen, que é onde contém as substâncias nutritivas. Então, esse embriãozinho, enquanto ele está se desenvolvendo, até que ele possa fazer fotossíntese, ele vai fazer o quê? Ele vai se alimentar dessa parte aqui da semente. Com relação aos fatores ambientais, então, para que haja germinação, eu preciso de fatores ambientais adequados. Eu preciso de luz, eu preciso de temperatura adequada, eu preciso de umidade, eu preciso de oxigênio, né? Então, lembram lá quando a gente fez com água e sal? Então, se tiver muita salinidade, ela não vai desenvolver. Pelo contrário, a semente vai perder água. Lembram quando a gente colocou o algodão com vinagre? Deixou o pH muito ácido. Então, são fatores ambientais.
a gente precisa ter fatores ambientais adequados para que haja germinação. Caso contrário, não ocorre a germinação da semente. E aí, eu pedi um desafio para vocês. Falei, vamos lá, pessoal, atividade 2 é um desafio. Pega uma caixa de sapato, façam um buraco na caixa de sapato, peguem um papelão e façam tipo umas prateleirinhas. Cada prateleira, ela tem que ter uma passagem circular. E aqui na base, nós vamos colocar o nosso feijãozinho apenas no algodão com água, que é para ocorrer a germinação mesmo. E aí nós vamos observar para ver o que é que vai acontecer. E olha o que aconteceu. Com 7 dias, né, nós temos aqui o feijão crescendo, passando por dentro das prateleirinhas, bem pela passagem, pelos buraquinhos, olha. E caminhando aqui, né? Então, aqui com 9 dias. E aí, o aluno fala assim, ué, o feijão enxerga o buraco? Não, o feijão não enxerga o buraco. O que acontece é que a luz, ela vai entrar aqui, pela passagem do buraco. Daí ela vai entrar por aqui, depois por aqui. Isso é o que a gente chama de fototropismo. A luz, ela é um estímulo para a planta. Vocês já aprenderam, ou estarão aprendendo, que na reprodução nós temos aí, né, na reprodução, no crescimento, hormônios. E aí eu falo para vocês sabiam que as plantas também têm hormônios? E tem gente que fala, não sabia que planta tem hormônio. Pois é. Por conta desse experimento, a gente consegue explicar o que acontece. Existe um hormônio que se chama auxina. A auxina, ela é um hormônio que faz essa parte do crescimento, né, do geotropismo, do movimento da planta. E ela está relacionada com o estímulo luminoso. Então, o que a gente observa? Tá? Aonde tem a luz e aonde não tem a luz. Aonde não tem a luz é onde ocorreu o maior crescimento, onde seria a parte sombreada. Então, a luz entrou, né, aqui no feijão. O que percebeu-se? Que esse lado iluminado, ele tem menos hormônio do que o lado sombreado. Então, o hormônio, ele migrou para o lado sombreado, estimulando o crescimento do lado sombreado, fazendo com que a planta crescesse no sentido da luz, em direção à luz, tá? Então, aqui, ó, olha aqui, né, nessa curvinha. Aqui seria onde está a concentração das auxinas. Então, o hormônio, ele migra para o lado sombreado, fazendo o quê? Direcionando o crescimento da planta em direção à luz. É um hormônio relacionado ao crescimento, que responde ao estímulo da luz. Então, a conclusão, pessoal, é que o caule do feijão, ele vai crescer mais nas partes que recebem menos luz. Então, o excesso de luz diminui a ação da auxina. Então, o lado sombreado cresce mais. Aqui uma curiosidade para vocês, são alguns hormônios que existem na planta. Então, a auxina, que está relacionado com o crescimento, né, da planta, que atua no fototropismo, no geotropismo, que é o movimento dela em relação à terra, né? A giberelina, que está relacionada à germinação das sementes. A citocinina, que estimula a divisão celular e o desenvolvimento das gemas, então essa parte aqui é da raiz.
O ácido abscísico, ele inibe o crescimento e ele promove uma dormência de gemas e das sementes, tá? Então, quando você não tem condições ambientais favoráveis. E o etileno é em relação ao amadurecimento de frutos. Então, esses aqui são alguns hormônios que atuam em relação à planta. E aí, eu faço uma pergunta para você. Por que o girassol gira? Curiosidade, por que o girassol gira? E a gente volta, pessoal, na auxina, tá? Então, na presença dos raios solares, a auxina presente nas células, ela muda para a parte não iluminada das plantas, como se ela fugisse da luz. Essa migração hormonal acaba fazendo com que a flor gire na direção do sol. Quando acaba a luz, esse efeito para, e aí o girassol volta na sua posição original. Vamos treinar? Então, é aquele mesmo sistema de sempre. Vem a questão, eu sugiro que vocês parem o vídeo para que vocês leiam com calma e tentem responder, porque logo após a questão eu já falo a resposta e explico. Complete as lacunas. Espaços são hormônios vegetais relacionados à regulação do crescimento das plantas. Quando estimulados, iniciam a síntese de enzimas que promovem o amolecimento da parede celular, proporcionando movimentos vegetais como, artificialmente, é possível produzir, por meio da aplicação do ácido indolilacético, diretamente nos ovários para se obter uvas, melancias e tomates sem sementes. Assinale a alternativa que completa as lacunas do texto corretamente. Pessoal, essa questão, mesmo que vocês não soubessem todos os hormônios, daria para responder por eliminação. Porque a partir do momento que na primeira frase a gente está falando em crescimento de planta, a gente está falando de auxinas. A partir daí, nós estamos falando ou na A ou na B, que são as únicas que têm auxinas. Aí fala em promover amolecimento, proporcionando movimento. Movimento é geotropismo. Então, só com essas duas, a gente já sabe que a resposta correta é a B. Então, mesmo quem não soubesse a terceira parte, que um fruto partenocárpico é um fruto sem semente, poderia responder só com essas duas primeiras palavrinhas aqui, tá? Então, aqui, a resposta, as auxinas estão diretamente relacionadas com os movimentos vegetais, que são os tropismos. Mais recentemente, tem sido comum o uso das auxinas para estimular o desenvolvimento do ovário, sem que o óvulo se desenvolva, possibilitando a formação de frutos sem sementes. Resposta B. Outra pergunta. Um professor deseja fazer a demonstração da abertura dos estômatos de uma planta mantida em condições controladas de luz, concentração de gás carbônico e suprimento hídrico. Para que os estômatos se abram, o professor deve... Então, aqui a gente tem 5 alternativas e a gente tem que escolher aquela que melhor vai propor para o estômato abrir. Então, vamos ver as alternativas. Fornecer luz, aumentar a concentração de gás carbônico e manter o solo seco. Fornecer luz, aumentar a concentração de gás carbônico e baixar a umidade. Fornecer luz, diminuir gás carbônico e adicionar água. Apagar a luz, diminuir o gás carbônico e adicionar água. Apagar luz, certificar-se que a concentração de gás carbônico circundante está normal e aumentar a umidade do ar. Gente, o estômago, ele está relacionado principalmente com a entrada e a saída dos gases, gás carbônico e oxigênio. E também ao equilíbrio hídrico, né? Que é perda de água pela transpiração. Então, nós vamos focar aqui no gás carbônico. Só que veja,
para a planta querer abrir o estômago para entrar gás carbônico, eu tenho que ter pouco gás carbônico. E eu preciso ter as outras coisas que eu uso na fotossíntese. Justamente que é para a planta falar, opa, eu tenho a luz, eu tenho a água, o que está faltando é o gás carbônico. Então, eu vou abrir os estômatos para poder entrar mais gás carbônico, né? Então, a alternativa, essas informações é a alternativa C, né? Então, todos os fatores que vão afetar a abertura e o fechamento do estômago, a principal é o gás carbônico, né? Por quê? Eu tenho luz, aí eu diminuo o gás carbônico e eu tenho água. Então, eu tenho os fatores da fotossíntese, mas eu preciso do gás carbônico. Então, eu tenho pouco gás carbônico. Eu vou abrir o estômago para que entre mais. Então, a alternativa aí é a alternativa C. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, tô com saudades.